Olá pessoal, bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nesta nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre átomo, moléculas e substâncias e também misturas. Bom, antes de iniciar a nossa videoaula, o nosso conteúdo, né, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, né, e aperte as notificações lá no sininho para quando eu postar os próximos vídeos, vocês possam receber, né, essas notificações. Não esqueçam também de compartilhar essas informações do nosso canal, né, com os seus amigos nas suas redes sociais. Ok? Bom, então, falando aqui a respeito do átomo. E o que é o átomo? O átomo é a unidade fundamental da matéria, a menor porção ou fração capaz de identificar um elemento químico. O termo átomo deriva do grego e significa indivisível. Então, a significa não e tomos seria divisão ou não divisível. Então, aqui vocês estão observando, do lado esquerdo, um átomo, uma exemplificação, uma ilustração de um átomo, que na parte central ficam dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, e essa região daqui é chamada de núcleo atômico, e em torno do núcleo atômico circulam os elétrons em órbitas que são chamados de eletrosferas, com exceção do átomo do hidrogênio, que tem apenas um próton e um elétron na sua eletrosfera. E do lado de cá, vocês estão vendo exatamente esse átomo de hidrogênio, né? Ele tem aqui um próton, né, e um elétron que gira em torno do seu núcleo atômico. Do lado de cá, vocês estão observando que aqui existem, no átomo de hélio, dois prótons e dois nêutrons. E aqui, em volta, né, da sua eletrosfera, existem 4 elétrons. Ok, pessoal? 2 elétrons. Tá? Então, o modelo básico do átomo, aqui eu estou pegando como exemplo o átomo de carbono. Ele tem 6 prótons, 6 partículas positivas no seu núcleo atômico e 6 nêutrons. Tá? Então, os prótons estão sendo representados por essas bolinhas azuis com a carga elétrica positiva, os nêutrons por essas bolinhas aqui alaranjadas, e em torno do núcleo atômico, do carbono aqui, do átomo de carbono, vocês estão vendo os 6 elétrons também. 2 elétrons aqui na primeira camada, que é chamada de camada K, camada de valência, né? A primeira camada, né, de valência, e a última camada aqui do átomo de carbono, que é a segunda camada de valência, né? Então, no caso aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons, e aqui na primeira camada, camada K, ele tem 2. Então, camada K, 2 elétrons, segunda camada, camada L, 4 elétrons. Seguindo adiante, vocês estão vendo aqui o átomo de hélio visto ao microscópio eletrônico, né? Então, ele tem a dimensão aí de um angstrom, né? Que é igual a 100 mil, né? Aqui a unidade FM corresponde a uma unidade 10 elevado aqui a menos 6, mais ou menos, 100 mil femtons. Né? Então, o átomo de hélio, ele é um gás nobre, ok? E faz parte dos elementos químicos da tabela periódica. Bom, aí vocês estão vendo, né, a questão da realidade, né? Estão entendendo a realidade 1, que corresponde à física quântica e átomos. Então, o que esse slide quer dizer? Que tudo que acontece na nossa vida, primeiro vai acontecer no nível atômico. E a partir daí vai ocorrer essa projeção
em dimensões maiores para as moléculas, né? E depois, posteriormente, para as estruturas celulares, os tecidos corporais, o corpo físico, e aí vai em direção ao espaço. Então, por incrível que pareça, tudo o que existe, né, dentro do nosso corpo corresponde a um microcosmos de tudo aquilo que acontece em dimensões maiores, ok? Então, partindo do átomo até os sistemas planetários, que é o que ele quer dizer aqui. E aí, fazendo essa comparação com o que eu acabei de falar, né, nós temos aqui as semelhanças entre o átomo e o universo. Então, se no sistema solar o núcleo aqui corresponde ao Sol, no átomo, aqui nós temos o quê? O núcleo atômico, que corresponde às partículas atômicas positivas e negativas e neutras, com exceção do átomo de hidrogênio, como eu já falei anteriormente. Se no átomo os elétrons circulam em órbitas elípticas em torno do Sol, né, os planetas giram também em órbitas elípticas. Então, aqui eu tenho um átomo que corresponde a um sistema em uma dimensão ultramicroscópica, e aqui eu tenho um sistema solar numa dimensão bastante grandiosa, vamos dizer assim, na dimensão astronômica. Ok, pessoal? Seguindo adiante, aí eu vou falar aqui agora das características das partículas, né, atômicas, ou a estrutura atômica, como é que ela é. Então, nós temos os três tipos de partículas, né, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons, por sua vez, apresentam carga elétrica positiva, a massa do próton é igual a 1 e a localização do próton é no núcleo atômico. Os nêutrons, por sua vez, eles apresentam uma carga elétrica nula, a massa igual a 1, e eles também estão localizados no núcleo atômico. E os elétrons, eles apresentam carga elétrica negativa, a massa dele é aproximadamente 1 sobre 1840 vezes menor do que a massa de um próton, tá? E a localização dele se encontra na eletrosfera. Se a gente está falando de átomo, a gente tem que falar também de elemento químico. E os elementos químicos se encontram na tabela periódica. E todos os elementos químicos, eles apresentam número atômico e número de massa. O número atômico, ele vai indicar o número de prótons existente no núcleo dos átomos. Então, logo, Z, que é o número atômico, Z maiúsculo, vai ser igual a P. Então, o número de prótons, ele é igual ao número atômico e vice-versa. O número de massa, ele vai indicar ou indica o número de partículas, prótons mais nêutrons, do núcleo de um átomo. Então, logo, A vai ser igual a Z, o número atômico, mais o número de nêutrons, ou no caso aqui, A, o número de massa, vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Com exceção, como eu já falei, no caso do átomo de hidrogênio, que só tem um próton e um elétron. Então, no caso do número de massa do hidrogênio, A vai ser simplesmente igual a P. Ok, pessoal? Outra coisa aqui que é importante salientar, observem que o número atômico, como é que eu consigo encontrar o número atômico na tabela periódica? Então, o número atômico é o menor valor algébrico que está localizado ao lado do elemento químico. Em algumas tabelas periódicas, ele vem na parte de cima, então ele está subscrito ou sobrescrito, e aí vai depender, né, do autor da questão, tá? Então, o número atômico é o menor valor algébrico e o número de massa é o maior valor, tá? Se a gente fala de átomo, a gente tem que falar de isótopos. E os isótopos são o quê? São átomos do mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Então, ele vai ter igual número atômico e diferente número de massa. Igual Z e diferente A. Então, olha o exemplo aqui. O prótio, que é chamado também de hidrogênio comum, ele tem o número atômico aqui 1 e o número de massa 1. O deutério, por sua vez, ou hidrogênio pesado,
ele tem número atômico 1 e número de massa 2. E o trítio ou tritério, também chamado de hidrogênio superpesado, ele tem número atômico 1 e ele tem número de massa 3, ok? Então, os isóbaros, por sua vez, são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, não é? Então, eles apresentam igual A, mesmo número de massa, e diferente Z. Olha aqui o exemplo do cálcio e do argônio. Então, o cálcio, ele tem o quê? Número atômico 20 e número de massa 40. E o argônio, que é um gás, né? Gás nobre, ele tem número atômico 18 e número de massa 40. Então, o número de massa aqui, ó, do cálcio, 40, vai ser igual ao número de massa do argônio. Logo, eles são átomos isóbaros, tá? Iso igual, baros. Baros vem de que? Massa, tá bom? Isótopos, iso igual. Topos vem de que? Prótons. Vamos ver agora, então, aqui os átomos que são chamados de isótonos. Tá? Então, primeiro, os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, iso igual tônus, N aqui, ó, nêutrons, com diferentes números atômicos e números de massa também diferentes. Então, apenas igual N, não é? Então, diferente Z e diferente A. Observem bem no exemplo aqui, o caso do magnésio. Então, o magnésio tem número atômico 12, o silício tem número atômico 14. Então, os números atômicos deles são diferentes. Magnésio tem número de massa 26, silício 28. Então, se eu subtrair 26 menos 12 vai dar quanto? 14. Né? Então, o número de massa A menos o número de prótons, ou número atômico, Z aqui, que é 12, 26 menos 12 vai ficar igual a 14. E aqui, 28 menos 14 também vai ficar igual a 14. Ok? Então, se A vai ser igual a P mais N, ou Z mais N, N vai ser igual a A menos P, ou A menos Z. Já os isoeletrônicos são o quê? São átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Tá? Então, observem aqui esses três exemplos. No caso aí, o íon sódio, o íon oxigênio e o gás neônio, aqui, ó, o átomo de neônio. Eles têm Z, número de prótons aqui igual a 11, o sódio. O oxigênio tem Z ou P igual a 8. E o neônio tem Z ou P igual a 10. Só que, observem bem, o sódio, ele tem 11 prótons, mas acontece que ele perdeu aqui, ó, um elétron. Então, ele vai ficar com quantos elétrons? 11 menos 1, 10. Né? O oxigênio, por sua vez, ele tem quantos prótons? 8. E quantos elétrons? Ele tem também 8, mas acontece que, como ele recebeu duas cargas elétricas, ele passou para a forma iônica, né? Oxigênio iônico aqui, íon ou íon oxigênio. Então, ele vai ficar 8, ganhando mais 2 elétrons aqui, ele fica com 10. Então, 11 menos 1, 10, 8 mais 2, 10. E o neônio aqui, ele tem número atômico igual a 11 e ele também tem 10 elétrons. Ele aqui está na forma atômica, que é o gás de neônio, ok? Então, íon sódio com 10 elétrons, íon oxigênio com 10 elétrons e átomo neônio aqui com 10 elétrons também, respectivamente, cada um deles. Seguindo, então, já que eu falei de íons, o que são íons? São átomos ou grupos de átomos eletricamente modificados quando perdem ou ganham elétrons. Então, nesse caso aqui, nós podemos classificá-los de duas formas, os íons simples e os íons compostos. Vou dar um exemplo aqui, ó, os íons simples, que são os cátions simples. O que é cátion?
um átomo que perdeu elétrons. Então, por exemplo, o chumbo aqui, íon chumbo, ele perdeu quantos elétrons aqui? 4. Tá? Outro, um ânion simples aqui, ó, o carbono, ele ganhou quantos elétrons? 4 elétrons. Íons compostos, cátions compostos. Então, nós temos aqui o exemplo. Né? Aqui nós temos a água, que foi incorporada com um átomo de hidrogênio. Então, ela fica, a água, né? Fica H3O+, é um íon composto. E o ânion composto, aqui nós temos SO4-, que esse daqui é chamado de radical sulfato. Tá? Então, quanto à valência, a classificação, né? Nós temos aí os íons que são chamados de monovalentes, é o caso do flúor e do sódio. Então, monovalente ganhou 1 elétron, perdeu 1 elétron. Bivalentes, esse daqui o oxigênio ganhou 2, o cálcio perdeu 2. Os trivalentes, o íon nitrogênio, aquele ganhou 3 elétrons, o íon alumínio perdeu 3 elétrons. E os tetravalentes, o íon carbono ganhou aqui 4 elétrons e o íon chumbo, ele aqui perdeu 4 elétrons. Então, a classificação, íons simples e compostos. Os simples são cátion simples e ânion simples. Os compostos, cátion compostos, ânion compostos. Quanto à valência, monovalentes, bivalentes, trivalentes e tetravalentes. Ok, pessoal? Bom, se a gente tem que falar de átomo e íon, automaticamente os átomos se agrupam, tá? E vão formar as moléculas. Então, o que são moléculas? Moléculas são associações de átomos do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, aqui, o gás oxigênio. Aqui são 2 átomos de oxigênio. Aqui nós temos o ozônio, que é um gás que protege o planeta Terra contra o excesso de radiação solar. O gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás metano, monóxido de carbono, esse aqui é tóxico e letal. O dióxido de carbono, que é utilizado na respiração e na fotossíntese, né? Ele participa dos 2 processos da respiração e da fotossíntese. E aqui nós temos a molécula de água. E as substâncias, o que são? Quando eu falo de substância, nós podemos dizer que as substâncias referem-se a um tipo de matéria que apresenta a mesma composição em toda a sua extensão. Isto é, a substância ela é constituída por unidades químicas iguais, sejam moléculas, sejam átomos isolados. Né? Então, quando você fala de substância, está falando aqui, ó, um tipo de matéria que apresenta a mesma composição em toda a sua extensão. Tá? E é constituída por unidades químicas iguais, sejam moléculas ou sejam átomos isolados. E aí nós vamos ver a classificação das substâncias. Elas podem ser divididas em 2 grupos, né? As substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples, por sua vez, são formadas por um único tipo de elemento químico. É o caso aqui, ó, do oxigênio, ozônio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, o gás hélio, o ferro, o fósforo branco, que é o P4, e o fósforo vermelho, que é chamado de PN. Esse PN aqui é porque, na verdade, ele tem vários átomos, né, de fósforo, tá? Ligados uns aos outros. Se nós falamos de substâncias simples, vamos ter que falar também do fenômeno chamado de alotropia. Né? E a alotropia o que é? É a propriedade pela qual um elemento químico pode formar 2 ou mais substâncias diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas do mesmo elemento. E qual é o exemplo que nós podemos dar a respeito disso aí? A alotropia por número de átomos, no caso aqui, ó, o oxigênio tem o gás oxigênio e o gás ozônio. Qual é a diferença entre eles? Apenas um átomo, né, de oxigênio a mais aqui no gás ozônio. Tá? Ou a alotropia por arranjo dos átomos no retículo cristalino. Né? Então, no caso aqui é o CN, grafita, carbono, com N números de átomos de carbono, formando a grafita, que é aquilo utilizado, né, para a escrita. No carbono diamante, CN também, e nos fullerenos. Então, observe no primeiro exemplo aqui, ó, nós temos o oxigênio, um átomo de oxigênio ligado a outro por dupla ligação covalente normal, e aqui o ozônio, uma dupla ligação covalente normal e uma ligação covalente dativa aqui. Já observe bem, do lado de cá, aqui na esquerda, né, do slide,
nós temos a grafita, que o pessoal também chama de grafite, né? Observem o tipo de arrumação dos átomos de carbono. Aqui são vários, milhares de átomos de carbono. E aqui no caso do diamante também. Então, a fórmula estrutural espacial aqui, que diferencia um do outro, é a forma como eles se arrumam no espaço. Tá? No caso aqui, ó, o fulereno é um outro tipo de alotropia. E nesse caso aqui, ó, também o fulereno aqui na forma de esfera e o fulereno aqui na forma de nanotubo, tá? As substâncias compostas, por sua vez, são formadas por mais de um tipo, né? Dois tipos de elementos químicos diferentes ou mais de um tipo de átomo. Então, o exemplo aqui que nós temos, a água, são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. H2SO4, que aqui é chamado de ácido sulfúrico. NaOH, que é chamado, aqui é uma base, nós temos uma base, né? Que é chamado de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. NaCl, o cloreto de sódio, é chamado sal de cozinha. CH4, nós temos aqui o gás metano. CO, monóxido de carbono, gás. E CO2, é o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono. E aí nós estamos observando que as substâncias, elas podem ter um tipo de comportamento diferente quando elas mudam de estado físico. E aí nós vamos observar que nos diagramas de mudança de estado físico, ou mudança de estado de agregação, o que é agregação? Seria ou é união, né, desses átomos. Observem aqui, no caso do aquecimento da água e do resfriamento da água. Não é? Então, significa que a água, a água pura, no caso, né? É H2O em toda a sua extensão. Ela, abaixo de zero, ela se encontra na forma de gelo. E aí, ó, ela vai recebendo calor. Então, durante a fusão, a água vai se encontrar em dois estados físicos, no sólido mais no líquido. E a partir do momento que ela ultrapassa 0 graus, ela começa a entrar no estado líquido. E ela aí vai ganhando calor até ela ser aquecida, atingindo uma temperatura de 100 graus na escala Celsius. Então, durante o processo de aquecimento, que aqui é chamado de ebulição, que é um dos 3 tipos de vaporização, né? A água vai se encontrar no estado líquido, mas no estado de vapor. Então, observem que aqui, ó, durante a mudança de estado físico, a temperatura se mantém o quê? Constante. A mesma coisa aqui no caso da fusão. E a partir do momento, né, que a temperatura vai aumentando, né, a água passa completamente do estado líquido para o estado de vapor, que é o vapor d'água, certo? E o tempo aqui ele é dado em minutos, porque vai depender da quantidade de volume de água que foi aquecido. A mesma coisa aqui no caso do resfriamento da água, né? Então, o vapor ele vai se condensando até chegar a 100 graus, né? E aí ele continua se condensando, ele aqui vai se encontrar no estado de vapor mais líquido. Esse aqui corresponde ao ponto de condensação, né? Então, observe aqui ó, nos tempos T1, T2, T3 e T4. E aí, a partir do momento que a água, as moléculas de água vão perdendo calor, elas vão passando para o estado líquido. E aqui, esse estado líquido é chamado de quê? Quando o vapor d'água que está lá nas camadas superiores da atmosfera vai se condensando, aqui esse vapor se condensa e cai sobre a atmosfera, sobre a Terra, né? Na forma de chuva líquida, né? Então chega aqui, ó, em 0 graus, a água também, se ela continuar perdendo calor, ela vai estar em 2 estados aqui, sólido mais líquido. Então, por exemplo, quando nós pegamos uma garrafa de água, uma cuba de gelo, colocamos na geladeira, o que é que acontece? Com o passar do tempo, aquela água líquida ali, ó, até ela se solidificar completamente, ela vai se encontrar em 2 estados, no estado líquido, mas no estado sólido. Atingiu 0 graus, ainda se encontra nos 2 estados. Abaixo de 0 graus, ela vai se encontrar só no estado sólido, tá? E aí tem um detalhezinho que muitas vezes as pessoas não explicam direito, que o gelo, ele não é um sólido propriamente dito, ele é um pseudo-sólido,
Né? Por quê? Porque ele é chamado de pseudosólido? Porque ele não forma retículo cristalino. E o que é o retículo cristalino? O retículo cristalino corresponde a uma arrumação dos átomos para formar a substância, onde esses átomos formam ângulos perfeitos, certo? E não deixam espaços vazios. Então, a água aí, no caso, vai ser uma exceção. Bom, se falamos de átomos, moléculas, substâncias, agora vamos falar de misturas, e as misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras, onde cada uma dessas substâncias é denominada componente. Por exemplo, o ar atmosférico, ele é o quê? Ele é uma mistura de gases. Então, no ar atmosférico existe 78% de gás nitrogênio, 20% de gás oxigênio, 1% de, no caso, ar, vamos dizer, dos outros gases, né? E esse ar que ele fala aqui são esses outros gases, além das partículas que existem de poeira no ar atmosférico. Então, um outro exemplo aqui é o aço. O aço ele é uma mistura de quê? De dois componentes, ou dois elementos químicos. O ferro, que representa 98,5%, e o carbono, que representa 1,5%, né? Que dá um total de 100%. Se vocês somarem aqui esses valores, 78 com mais 20, com mais 1 e com mais 1, vai dar 100%. Tá? O petróleo também ele é uma mistura de substâncias, como por exemplo aqui o metano, o etano, eteno, propano, butano, pentano, hexano e isoctano em porcentagens variadas. Tá? Então, o petróleo também corresponde uma mistura de substâncias. O granito, por sua vez, ele é uma mistura de quê? Quartzo, mica e feldespato em proporções também variadas. E aí existem vários tipos de granito de acordo com a composição de cada um, as proporções de cada um desses tipos de granito. Né? A madeira também é uma mistura de substâncias formadas por celulose, lignina, álcool pirolenhoso, água, ácido acético e outras substâncias também em porcentagens variadas. O álcool hidratado também, por sua vez, é uma mistura de quê? Álcool e água. E a água mineral, água de torneira, água filtrada, água dos rios e água salgada, todas elas são que misturas, porque ali se encontram dissolvidos sais, né? Então, no caso da água mineral, a concentração de sais minerais é mais elevada. A água de torneira tem uma concentração de sais baixa. A água filtrada também, a água dos rios também e a água salgada também, que nesse caso aqui tem uma concentração muito elevada de cloreto de sódio. Ok, pessoal? E aí, se falamos de mistura, né, observem que no primeiro gráfico eu mostrei a mudança de estado físico das substâncias. Então, observem que na mudança de estado físico da água, das substâncias que são puras, né, a temperatura ela permanece constante durante a fusão e durante a ebulição. Já no caso das misturas, vai ocorrer uma variação de temperatura em uma dessas duas mudanças, ou na fusão ou na ebulição. Então, observem que na mistura eutética, né, a substância aqui, ó, ela vai se aquecendo, vai atingir o seu ponto de fusão, e aqui vai ocorrer a mudança de estado físico, né, do sólido para o líquido. Essa substância ela continua ganhando calor, temperatura, né, se aquecendo. E aqui observem que durante a mudança de estado físico, né, essa mistura aqui, no caso eu falei a substância, mas são as, porque a mistura é um agrupamento de substâncias puras. Então, a mistura aqui ela vai sofrendo aquecimento e vai ocorrendo o quê? Uma variação na temperatura durante a ebulição, ok? Essa é a diferença. Então, aqui, ó, observem aqui, ó, a temperatura, o gráfico de temperatura em função do tempo da mistura eutética. Então, onde é que vai variar? Aonde ocorre a ebulição. Então, você vai pegar logo essa dicasinha aí, mistura eutética, então, vai de quê? Ebulição. Então, onde é que vai ocorrer a variação de temperatura? Na ebulição. Tá claro? Isso em função do tempo. E aí, agora a mistura azeotrópica.
Então, se eu já sei que na mistura eutética vai ocorrer variação durante a ebulição, então na mistura azeotrópica, né, a mistura, quando ela começa a ser aquecida, quando ela começa a ganhar calor, então durante a fusão vai ocorrer uma variação aqui, ó, na temperatura. Então, durante a fusão, vai variar aqui a temperatura de um ponto até o outro, certo? E tudo isso aqui é em função do tempo. Então, que seria aqui, ó, tempo 1, tempo 2. E aí, depois da fusão, ela continua se aquecendo, só que durante a ebulição, o ponto de ebulição aqui, ó, durante a ebulição, o ponto aqui, ó, de ebulição, ele permanece constante. Então, ebulição é o quê? Mudança de estado físico, e ponto de ebulição corresponde a um número, não é? Que é um registro aqui, ó, na escala Celsius, ou na escala de Kelvin, ou na escala de Fahrenheit, ou na escala de Remy, dependendo do tipo de escala termométrica que esteja sendo apresentada. Então, temperatura em função do tempo. Ok, pessoal? Então, aqui são as referências bibliográficas. Então, não esqueçam que há átomos, moléculas, substâncias e misturas. Isso aí é extremamente importante para nós entendermos o nível de complexidade da matéria, dos seres vivos e de tudo aquilo que existe no nosso universo. Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canalzinho, dar o seu like aí, né? Clicar no sininho e curtir e compartilhar nas suas redes sociais aí, tá bom? Aproveite também e dê uma olhada na playlist, que tem outros vídeos lá. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.